Muito boa noite, senhoras e senhores. Nós estamos dando início nesse exato momento a um programa especial sobre as eleições 2016. Cumprindo seu papel democrático nestas eleições, a TV Mais ABC convidou, está aqui ao meu lado, o economista e professor Ramon Barazal, presente também, fazendo parte deste painel, o diretor-presidente da TV Mais, senhor Carlos Carreiras, e a jornalista Mariana Fante, para que possamos debater questões pertinentes, logicamente, às eleições 2016. Mariana. A partir de agora, levaremos a vocês, telespectadores, esclarecimentos acerca das eleições que estão chegando. No dia 2 de outubro, o país estará mobilizado para definir os novos dirigentes municipais. E este programa tem o objetivo de informar o que será ou não permitido às vésperas da eleição, apresentar os candidatos da região e debater sobre a importância cívica do voto para jovens e idosos acima dos 65 anos. Começaremos falando sobre a justificativa de voto. É um capítulo muito importante, por isso colocamos logo no início do nosso bate-papo, digamos assim, didático a respeito das eleições. Caso você tenha um problema e não possa comparecer às urnas para depositar seu voto, é com você que nós estamos falando. Mari. Durante as eleições, muitos cidadãos não comparecem às urnas e, para não criar pendência com a Justiça Eleitoral, você precisa ficar atento em como justificar o seu voto. Se você estiver fora do seu domicílio eleitoral ou com motivo de doença, terá que justificar sua ausência por meio de um requerimento de justificativa eleitoral que pode ser obtido em qualquer local de votação. O formulário deve ser devidamente preenchido e entregue no dia da votação. É importante que o eleitor esteja com um documento com foto na hora da justificativa. Quem não justificar no dia da votação terá um prazo de até 60 dias após cada turno para apresentar o documento pessoalmente em qualquer cartório eleitoral ou enviá-lo por correio ao juiz da zona eleitoral onde está inscrito. O requerimento deve ser acompanhado da documentação que comprove o motivo da ausência. É importante também ressaltar que, se houver segundo turno e o eleitor também não estiver em seu local de votação, deve justificar novamente, ou seja, para cada turno, uma nova justificativa. Professor Barazal, muito boa noite, obrigado por ter vindo, prazer muito grande em recebê-lo. Esse capítulo de justificar o voto é de muito peso na vida da pessoa, não é, que deve ter e guardar com carinho o título de eleitor, né? É verdade. Boa noite, Darcio, boa noite a todos e boa noite especialmente a você de casa. A justificativa do voto, evidentemente que é importante, Darcio, e há algumas pessoas que fazem uma pequena confusão sobre isso, pensando no seguinte: não, eu não vou justificar ou coisa assim, eu recolho lá uma multa que é um pouco mais de R$3, quer dizer, não chega exatamente a R$4, de forma que com isso eu estou liberado. E não é bem assim, quer dizer, na verdade você pode ter problemas e problemas sérios a respeito da tua vida pessoal em não tendo comparecido às urnas. É preciso que o voto seja dado, a tua presença é importante no dia da eleição, domingo próximo, porque senão essa pessoa depois pode ter problemas na retirada de documentos, problemas para participar de concursos públicos e assim outros tantos problemas previstos em lei. De sorte que a nossa recomendação é que as pessoas, Darcio, antes de mais nada, pensem no seguinte: o meu propósito no próximo domingo é votar. Só não irei se realmente eu tiver um problema muito sério, muito grave, uma doença, por exemplo, algo assemelhado a isso. Mas o norte dessa pessoa, o objetivo dessa pessoa deve ser o voto. Além de deixar de praticar um dos atos mais importantes de civismo, né, professor? Porque cada voto é muito importante. Claro, né? Nós temos inúmeros países no mundo, aliás, infelizmente, onde essa prática não é simplesmente permitida. São países de regimes ditatoriais, ou alguns onde o voto é permitido, mas de qualquer forma é um voto meramente simbólico, que não tem significado. No nosso caso, as coisas são diferentes, quer dizer, bem ou mal, nós temos a participação num sistema, num regime democrático, de sorte que a nossa arma, entendida no bom sentido dessa palavra, no que diz respeito à condução dos objetivos do nosso país, né, daqui para frente, a nossa arma é exatamente o nosso voto. Então,
no próximo domingo nós vamos ter a oportunidade de escolher vereadores e prefeitos. E alguém já disse no passado que as pessoas moram no município, não moram no Estado nem na União, né? Então eu reputo que esse é um dos momentos mais importantes na vida do cidadão, é exatamente aquele momento onde a pessoa vai votar, isto é, participar democraticamente da vida da sua cidade e, portanto, em última análise, do seu país. E fazendo parte do nosso painel, registramos também a presença do diretor-presidente da TV+, o senhor Carlos Carreiras, que tem cumprido o papel objetivo, né, com foco de esclarecimento a todos os nossos assinantes. Não é? Eu sempre digo que tomara todas as regiões do Brasil tivessem uma TV regional, uma TV local focada para o bem-estar do cidadão, da família. E é importantíssimo que vocês acompanharam e continuam acompanhando, não só as sabatinas, como também os debates que foram feitos agora para o primeiro turno. E eu gostaria de colocar a palavra agora com o nosso diretor-presidente e parabenizá-lo por essa abertura altamente democrática. Boa noite, Carreiras. Boa noite, Darcy, boa noite, amigos, boa noite a todos aqui que estão junto. Darcião, é isso aí, eu acho que a TV+, entende o peso dela na comunicação da região e eu acho que a população merece esse serviço que a gente presta. E a gente presta isso, como você falou, assim, sem nenhuma obrigação. A gente está fazendo isso daqui porque é importante. E eu quero entrar nesse assunto também do voto, que desde que eu comecei a votar com 18 anos, eu ouço sempre as mesmas ladainhas. Ah, nesses caras não vou votar, eu vou anular, porque isso, porque aquilo. Pessoal, isso aí não sei se o pessoal... Pô, já são muitos e muitos anos que isso não deu certo. É totalmente o contrário. Se todo mundo for votar, a gente começa a mudar para um país melhor. Não é esse negócio de você fugir das urnas. Fugir das urnas, você está concordando com aqueles que não valem nada. Então, vá lá e expresse. Quanto menor for o índice de abstenção nas eleições, com certeza, melhor vai ser o voto. Então, eu estou aqui para também ficar nessa tecla de bater, incentivar todo mundo a ir votar no domingo. E também, quem participar conosco, né, pode mandar um e-mail, que a gente vai estar respondendo as perguntas para vocês. Bom, se você justificar no primeiro turno e em sua cidade, no seu município, houver o segundo turno, você não comparecer, você vai ter de justificar novamente. E a multa é irrisória, conforme o professor disse, mas não se baseie por isso. Tem multa para quem não cumprir o prazo, o valor será determinado pelo juiz eleitoral e, dependendo da condição financeira do eleitor, pode variar de R$ 1,05 até R$ 3,51 por turno ausente. Mas o mais importante é que você compareça. O mais importante não é pagar a multa, seja ela, podia ser apenas de 50 centavos. O seu voto vale ouro. Caso o juiz entenda que a multa máxima não seja eficaz, ele pode aumentar o valor em até 10 vezes, podendo chegar a R$ 35,14. Aí começa a complicar um pouquinho, né? Bem, nas eleições municipais de 2016, é importante salientar que serão eleitos apenas prefeitos e vereadores dos 5.570 municípios brasileiros, através da urna eletrônica. O primeiro cargo que aparecerá na urna, para você que vai votar aí no domingo, no dia 2 de outubro, será o de vereador e logo depois virá o de prefeito. Ao finalizar o voto, a urna emitirá um breve sinal sonoro e a mensagem fim, para indicar que os votos foram computados. E vai fazer aquele barulhinho típico, né? Um efeito sonoro interessante, né? Dizendo que a missão já foi cumprida. O voto para vereador pode ser feito de duas formas, diretamente no candidato ou no partido de sua preferência, o chamado voto de legenda, importantíssimo também. Para votar no vereador escolhido, é preciso digitar os 5 dígitos que compõem o número do candidato, sendo que os 2 primeiros são as siglas do partido. O número do partido. Quando finalizar, vai aparecer a foto, o nome e o partido do candidato. Se estiver correto, basta apertar na tecla verde que diz confirma. Darcio, perdão, Mariana, eu queria fazer um rápido comentário sobre esse tema que você acaba de comentar. O seguinte, até a última eleição, nós tínhamos uma situação curiosa que era a seguinte, havia algumas pessoas que escolhiam apenas e tão somente votar na legenda.
que são os 2 primeiros números daqueles 5 que você citou agora. Então o sujeito diz, eu não tenho lá um vereador escolhido, eu vou botar na legenda. Pois bem, e aí entra aquela matemática do chamado coeficiente eleitoral, né? E que graças a isso, repito, até a última eleição, acabava elegendo gente que tinha uma quantidade de votos muito pequena mesmo, exatamente por quê? Porque os votos eram carreados a partir da grande votação na legenda. O exemplo típico foi do Dr. Enéas, todos se lembram, imagino, do Dr. Enéas, que acabou tendo 1,5 milhão, números redondos, de votos e arrastou com ele mais 4 candidatos que se elegeram deputados federais. Alguns, se não me engano, um deles não chegou a 1.000 votos e se transformou num deputado eleitoral. Federal. Pois bem, por que eu estou dizendo isso agora? Porque a nossa legislação mudou e, portanto, agora o candidato a vereador ele vai ter que ter pelo menos 10% daquilo que a legenda conseguiu. Então, o voto em legenda agora já não é tão interessante para o candidato, até mesmo para o partido, como foi no passado. A razão pela qual a gente está vendo nas propagandas de rádio, TV, propagandas impressas, as pessoas dizendo, vote no candidato fulano, número tal, e dão os 5 algarismos para as pessoas evitarem votar na legenda. Porque agora, repito, aquela história de você eleger alguns candidatos porque eram arrastados pelo candidato de grande votação, isso terminou. Ele tem agora essa modificação legal que já está valendo para essa eleição. Uma mini reforma política, muito pequena realmente, mas já é um sinal positivo daqui para frente. Com certeza. Então, o importante é votar nos 5 números para a vereança. Escolher realmente qual é a pessoa que você quer que te represente como vereador e apertar as 5 teclas, 5 números lá. E aí sim você vai ver a fotografia da pessoa e dizer, é esse que eu quero, e confirmar. Se você votar na legenda, é claro que o voto será válido, os 2 primeiros números só. Mas lembre-se, isso não quer dizer que aquele digamos, candidato pouco votado vai acabar sendo carreado pela grande número de votos da legenda. Isso mudou e mudou bastante. Aliás, vamos checar agora com o Carlos Carreiras como é que andam as coisas aí, Carreiras. Não, a galera está começando a participar aqui. Eu tenho uma pergunta aqui, eu acho que, na verdade, Barazal, isso já deveria estar há muito tempo rodando, né, Barazal? É verdade. A gente lamenta que quando se fala de reforma política no Brasil, Carreiras e amigos, isso sempre é postergado, exatamente porque os maiores interessados que devem fazer a reforma são os políticos, e eles, na maioria das vezes, evitam fazer reformas a seu interesse, evidente, né? E por isso tarda tanto. Mas dessa vez, quer dizer, nesse item as coisas mudaram para melhor, o que é um sinal, como eu disse, muito bom, muito positivo. Aí, Mariana. Agora, apesar da importância que o professor Barazal colocou na questão de você votar nos 5 dígitos para vereador, ainda existe quem prefira votar apenas no partido. Nesse caso, o eleitor deve apenas digitar os 2 primeiros dígitos do número do candidato, que representa o número da legenda. Assim que aparecer o nome do partido escolhido, basta apertar a tecla verde confirma. E caso você tenha errado algum número, é só apertar a tecla laranja, escrita corrige, e digitar novamente o número do candidato ou do partido e clicar na tecla confirma. Assim como o Carreiras colocou aqui para a gente, se você aí de casa tiver alguma dúvida ou alguma pergunta, basta entrar em contato pelo e-mail contato@tvmaisabc.com.br, que nós estamos acessando aqui online. O Carreiras está aqui ao meu lado, está acompanhando todos os e-mails e será um prazer responder a vocês todas as dúvidas. E você deve entrar na cabine com tranquilidade, não é? Leve o tempo que levar, não tem importância nenhuma, ninguém vai bronquear, não é? O negócio é fazer consciente. Nem pode. É um momento sagrado mesmo da democracia. Para votar no prefeito de sua preferência, basta inserir os 2 dígitos que compõem o número do candidato. Logo em seguida, a tela vai mostrar a foto, o nome e o número do prefeito. E além da foto e do nome do seu respectivo vice-prefeito também. Se as informações estiverem corretas, basta clicar na tecla confirma. Mas existem aquelas pessoas que mesmo assim optam por votar nulo ou em branco, que são os chamados indecisos ou que de fato estão descontentes com alguma situação. Nesse caso, para você votar nulo para vereador, é necessário digitar um número de candidato existente, como por exemplo, inexistente, perdão, como por exemplo 00000, 5 números zeros no caso de vereador, e apertar a tecla verde confirma. Se o eleitor também quiser votar nulo
para prefeito, deve digitar 00, apenas 2 dígitos, e logo depois apertar a tecla confirma. Se o eleitor também quiser votar nulo para algum desses 2 candidatos, basta anular, colocar 0 em tudo. E para o eleitor que quiser votar em branco, que é diferente de votar nulo, deve apertar a tecla branca, que diz branco, e logo depois na tecla confirma. Se o eleitor decidir votar em branco, também para prefeito, basta clicar novamente na tecla que estará escrito branco e depois na tecla confirma. Práticas que nós não recomendamos, né, professor? Darcio, eu já tenho uma pergunta que eu vou emendar aqui para o Barazal, do Nilson Colombo, publicitário, amigo da gente aqui também, né? Ele está falando que o voto nulo não anula a eleição, não é isso? Pois é, Nilson e amigos, é muito importante que a gente esclareça isso, porque, por incrível que possa parecer, ainda há pessoas que acreditam que o voto nulo, o voto em branco, podem cancelar uma eleição como se ela simplesmente não tivesse, vamos dizer, existido. E é preciso esclarecer isso. A legislação é muito clara a esse respeito. Voto branco, voto nulo, isso não conta nada. O que vai ser utilizado para eleger um candidato a prefeito ou a vereador são os chamados votos válidos. Imagine que você tenha 100 votos naquela cidade, desses 100 votos, 20 foram brancos ou nulos. Sobram 80. Em cima desses 80, os chamados votos válidos, que a eleição vai se dar. E se você tiver 100 votos naquela cidade, mas desses 100 votos, 97, repito, 97 são brancos e nulos, sobram 3, quem vai se eleger? Quem tiver 2 votos. Portanto, muito cuidado com essa história de eu vou votar branco, eu vou votar nulo, porque aí nós vamos simplesmente cancelar a eleição. Isso não acontece, a lei não prevê isso. E eu até posso explicar daqui a pouco de onde vem essa confusão e deixar isso mais claro ainda. Mas é importante que as pessoas em casa saibam que essa história de votar branco e votar nulo não é bem assim, não é? E só para complementar, o voto branco e o voto nulo têm como espírito, não é, do legislador, Darcio, é o seguinte, quer dizer, o voto branco, a pessoa está dizendo, olha, para mim, de todos esses candidatos que estão aí, eu aceito qualquer um. E o voto nulo é o inverso. Ele está dizendo assim, para mim, de todos esses candidatos que estão aí, eu não concordo com nenhum. Então, voto branco eu aceito qualquer um, voto nulo não aceito ninguém. Mas lembre-se, voto branco e nulo, esses vão ser desprezados. É como se fosse para a lata do lixo. Eles não são aproveitados na hora de fazer a conta para eleger um prefeito ou para eleger um vereador. Práticas condenáveis, não é? Não tenha dúvida. Quer dizer, eu acho que claro que a gente tem que respeitar a vontade de cada eleitor. Mas às vezes faz isso sem saber, né, professor? E às vezes faz isso sem saber. Esse é o problema, Darcy. Esse é o problema, que muita gente acha que fazendo isso nós vamos cancelar a eleição. Muito cuidado com isso. Você tem todo o direito de votar branco, de votar nulo. Porém, não se iluda achando que com isso nós vamos cancelar a eleição, porque não é bem assim, não. E atenção, vale ressaltar ainda que é proibido o uso de celular e é proibido nas urnas, né, principalmente. No momento da votação você não pode estar com esse equipamento, né? Pode estar mais desligado, é claro. Se a pessoa estiver sozinha, tem que deixar com alguém na fila. Tem que deixar com alguém na fila, exatamente. É importante isso. Evite isso, porque não é recomendável, né? Muito bem. Vamos seguindo, Mariana? Vamos lá? Sim, Darcio. Na verdade, Carreiras, você tem mais alguma pergunta de algum internauta? Eu até tenho, mas deu um problema aqui. Eu estou reabrindo aqui, já vou entrar forte nisso, tá? Não tem problema. Então, vamos para um breve intervalo e na volta voltamos com mais algumas perguntas. Você que está em casa, mande as perguntas, tire suas dúvidas. E no segundo bloco do programa especial Eleições 2016, nós apresentaremos os candidatos ao majoritário da região de 5 cidades: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema e Mauá. Não saia daí, nós voltamos já. São 21 horas e 25 minutos, voltamos ao vivo, não é? Com este programa didático, para que possamos entender melhor o que vai acontecer domingo, não é? E as melhores maneiras de se cumprir a nossa obrigação cívica. Voltamos com o segundo bloco, onde iremos apresentar para você que está em casa um breve histórico dos candidatos ao majoritário das 5 cidades do ABC: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema e Mauá. Mariana, vamos começar por Santo André? Bem, mas antes de começar por Santo André, eu gostaria de abrir espaço aqui para uma pergunta. Perfeito, vamos lá. Aqui, olha, Henrique de Souza Ávila.
Qual o dia e horário dos debates de candidatos a prefeito de Santo André no segundo turno? Né, Mariana, a gente está finalizando isso ainda, né? Mas deve ser na semana posterior à eleição. Na segunda semana, tá? Depois das eleições do domingo. Tá? Então, a gente ainda está definindo as datas. Deve ser na outra terça-feira. Daqui a pouco a gente vai passar essa correção direitinho. Perfeito. Quem acompanha o www.tvmaisabc.com.br, é só você ficar de olho lá, que a gente vai publicar as datas, horários e quem serão os candidatos que vão participar do segundo turno. E agora, dando andamento vamos começar com a apresentação dos candidatos a prefeitos de Santo André. Começando, gostaríamos de destacar que a ordem dos candidatos está pela coligação. Então, da coligação com maior número de partidos para menor. Primeira coligação é composta pelo candidato ao majoritário Carlos Grana e Osvana Famelli, coligação Amo Santo André e Quero Prosseguir, formada pelos partidos PT, PCdoB, PTdoB, PROS, PSD, PDT, PTN, PSL, PSC, PR e PMB, 11 partidos. Bem, Carlos Alberto Grana é ferramenteiro formado pelo Senai. Iniciou sua militância política aos 14 anos na Pastoral da Juventude. Em 2010, concorreu a deputado estadual e foi eleito com 127 mil votos. Em 2012, foi eleito prefeito de Santo André com mais de 204 mil votos e hoje concorre novamente à Prefeitura de Santo André, concorre à reeleição para o pleito 2017 a 2020, ao lado da sua vice, Osvana Famelli, atual prefeita em exercício da cidade e também candidata à reeleição como vice-prefeita. Osvana é mestre em Administração, Comunicação e Educação. Foi secretária de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia de Santo André. Ah, bom, agora sou eu. Eu vou ler dois, então, porque senão fica muito para você aí. Não é? Tá. Aidan Ravin, PSB, Ana Glória, PSDC, coligação Todos por Santo André. PSB, PSDC, PRP, PEN, PN, PMN, PP, PRTB, PRB, são 8 partidos. Agora, Paulinho Serra, PSDB, Luiz Zacarias, PTB, coligação Projeto Forte, Mudança Certa, PSDB, PV, Rede Sustentabilidade, PHS e PTB, 5 partidos. Paulinho Serra é formado em Direito e Economia, especializado em Gestão Governamental e Políticas Públicas. Em 2004, foi eleito pela primeira vez candidato a vereador em Santo André. Por sinal, eleito o parlamentar mais jovem. Em 2008, foi reconduzido ao segundo mandato como vereador, eleito mais votado do município. De 2013 a agosto de 2015, assumiu o cargo de secretário de Mobilidade Urbana, Obras e Serviços Públicos da Prefeitura de Santo André, do governo Grana. Filiado ao PSDB, candidata-se pela primeira vez ao majoritário andreense, ao lado do seu vice, Luiz Zacarias de Araújo, filho do PTB, que é formado em Ciências Contábeis, foi eleito vereador por 4 mandatos consecutivos e hoje exerce seu 5º mandato. Mariana. Bom, nós gostaríamos de reiterar que, no caso do candidato a prefeito Aidan Ravin e do seu vice, não foi, na verdade, nós não lemos o histórico, um breve descritivo, porque até o momento do fechamento dessa edição, desse programa que nós estamos apresentando agora, a assessoria não havia mandado nenhuma biografia, nós entramos em contato, informamos qual seria o objetivo e a finalidade, e eles não nos passaram a biografia. Dando continuidade, outro candidato em Santo André é o Rafael Daniel, do PMDB, junto com o seu vice, Denis Ferrão, do PPL, pela coligação Pra Frente Santo André. A coligação é composta apenas por esses 2 partidos. E Rafael Daniel é formado em Administração e Gestão Pública, é funcionário público, concursado na área de saúde das prefeituras de Santo André e São Bernardo do Campo, saiu candidato a vice-prefeito em 2012 e hoje concorre pela primeira vez ao majoritário andreense, ao lado de seu vice, o policial federal Denis Ferrão, que tem mais de 20 anos de experiência em segurança pública. Formado em Educação Física e Direito, é professor na Academia Nacional de Polícia e da Escola Preparatória para Concursos. Dárcio. Ok, agora vamos para Ailton Lima, SDD, Solidariedade, e Gilberto Primavera, também do Solidariedade. Chapa pura, Ailton Lima teve 3 mandatos como vereador de Santo André, 2004, 2008 e 2012.
Em 2014, concorreu para deputado federal e hoje disputa pela primeira vez o comando do Paço Municipal ao lado do vice, o empresário Gilberto Primavera, que foi vereador em Santo André entre 2009 e 2012 e saiu candidato a deputado estadual em 2010. Bem, Ricardo Alvarez do PSOL e Tatiana Landi também do PSOL é outra candidatura possível aqui em Santo André. A coligação, na verdade, é composta por uma chapa pura, pois ambos são do PSOL. Ricardo Alvarez é graduado e mestre em Geografia Urbana na USP. É professor há 34 anos, sendo 23 na Fundação Santo André. Foi vereador por 2 mandatos, em 1997 a 2004, em Santo André. É presidente do PSOL no município e sai pela segunda vez candidato ao majoritário da cidade, sendo a primeira no ano de 2008. Desta vez, Ricardo sai ao lado de Tatiana Landi como vice. Tatiana, que é graduada em Arquitetura e Urbanismo, mestra pela Universidade Politécnica da Catalunha, Espanha, e filiada ao PSOL desde 2008. Também foi secretária-geral do partido por 2 mandatos. Ok, Raimundo Salles agora, PPS, e Wilson Ponce, PPS, coligação Santo André precisa de mais. Chapa pura. Raimundo Salles é professor universitário e advogado. Foi candidato a prefeito em 2 oportunidades, 2008 e 2012. Deputado federal, ex-secretário de governo de São Bernardo do Campo, ex-secretário de comunicação de Mauá, ex-coordenador da Secretaria de Trabalho da cidade de São Paulo e ex-secretário de Cultura e Turismo da cidade de Santo André. Esta é a 3ª vez que concorre ao majoritário andreense. Este ano, ao lado do Dr. Wilson Ponce, como vice, que é médico especializado em ginecologia e obstetrícia e em gestão de sistemas de saúde. O Wilson foi 2 vezes candidato a vereador, em 2008 e 2012, e também candidato a deputado estadual em 2014. Bem, agora nós vamos para os candidatos da cidade de São Bernardo do Campo, seguindo a mesma lógica. Vamos começar pela maior, coligação da maior para a menor. Primeiro candidato, Tarcísio Secoli, do PT, vice Ramiro Meves, do PSD. Coligação composta pelos seguintes partidos: PT, PSD, PSDC, PP, PROS, PTdoB, PTC, PSL, PTN, PR, PCdoB e PDT, 12 partidos. Tarcísio Secoli é economista, foi diretor do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, assumiu a Secretaria de Coordenação de Governo do prefeito Luiz Marinho e foi ainda secretário de Serviços Urbanos. Hoje disputa pela primeira vez o Paço Municipal ao lado de seu vice, o sociólogo e empresário Ramiro Meves, que foi vereador de São Bernardo por 14 anos, e deputado estadual e subprefeito do Rude Ramos na gestão também do prefeito Luiz Marinho. Orlando Morando, PSDB, e Marcelo Lima, Solidariedade. PSDB, SD, PHS, Rede, PRP, PSC, PMB, PRTB e PEN, 9 partidos. Formado em Administração e Direito, Orlando Morando está em seu 4º mandato como deputado estadual, sendo o 3º parlamentar mais votado do estado de São Paulo. Também foi 2 vezes vereador de São Bernardo do Campo e disputa pela 2ª vez o Paço Municipal. Desta vez, ao lado do vice, o advogado e 2 vezes vereador da cidade, em 2008 e 2012, Marcelo Lima. Alex Manente, do PPS, também é candidato a prefeito, junto com seu vice, candidato a vice, Admir Ferro, do PTB. A coligação dos candidatos ao majoritário é composta por 7 partidos: o PPS, o PTB, DEM, PRB, PMV, PV, PPL e PSB. Alex Manente é formado em Direito, foi vereador de São Bernardo do Campo aos 25 anos, eleito 2 vezes deputado estadual, em 2006 e 2010, e em 2014 foi eleito deputado federal. Em 2015, eleito presidente da Comissão de Turismo na Câmara e disputa pela 3ª vez o comando do Paço Municipal, desta vez ao lado do vice, Admir Ferro. Admir, que é advogado, administrador de empresas e exerceu 6 mandatos consecutivos como vereador e comandou a Secretaria de Educação e Cultura por 3 administrações consecutivas a partir de 1997. Ok, Tunico Vieira, PMDB. Bruno Gabriel Mesquita, PMDB, chapa pura. Tunico Vieira é advogado, pós-graduado em Política Internacional,
mestre em Direitos Difusos e Coletivos, professor de Direito Administrativo e Ciências Políticas da Universidade Metodista. Foi 2 vezes vereador de São Bernardo do Campo, em 2001 e 2009, foi secretário de Relações Internacionais e Institucionais da Prefeitura de São Bernardo do Campo em 3 gestões diferentes e concorre pela primeira vez à Prefeitura da cidade ao lado do seu vice, Bruno Gabriel, que é administrador de empresas, coordenador regional da Juventude do PMDB do Grande ABC e presidente municipal da Juventude do Diretório de São Bernardo do Campo. Outro candidato é Aldo Santos, do PSOL, junto com Diógenes de Freitas, também do PSOL, chapa pura. Aldo Santos é professor e candidato a prefeito de São Bernardo do Campo pelo partido pela primeira vez, ao lado de seu vice, o professor Diógenes de Freitas, do mesmo partido. César Raia, PSTU. Antônio Lucas Maciel, PSTU também, chapa pura. César Raia é professor de História da rede estadual há mais de 22 anos e professor do município de São Paulo. E sai pela primeira vez candidato ao majoritário de São Bernardo, ao lado de seu vice, Antônio Lucas Maciel, militante do partido desde sua fundação. Bem, agora, antes de irmos aos candidatos ao majoritário de São Caetano do Sul, Carreiras, chegou mais alguma pergunta para a gente? Chegou sim, Mariana, aqui, ó. Aqui o pessoal está perguntando que a gente vai fazer um levantamento, é Inês de Luca, Maria Inês Ocanã de Lucas. Gostaria de saber quantos vereadores teremos no município de São Bernardo do Campo. Quantos candidatos, tá? E se houve alguma mudança nesta quantidade, pois havia uma expectativa de mudança. Bom, na verdade, ela quer saber, então, quantos vereadores, quantas cadeiras são no município. É isso que ela está querendo. A gente, daqui a pouquinho, vai passar para você isso aí. Tá? Eu já informo, se já você tem? 28 cadeiras para São Bernardo e aproveito, Carreiras, para fazer um gancho com aquilo que foi solicitado por um outro telespectador agora há pouco sobre os números relativos ao quociente eleitoral. No caso de São Bernardo, na última eleição, o número girava em torno de 19 a 20 mil votos. E agora, porque eram 22 vereadores, agora são 28, perdão, 21 e agora são 28, então esse número, que era de quase 20 mil, caiu para em torno de 14 mil votos no município de São Bernardo. Portanto, isso responde as 2 perguntas, sendo que no caso da primeira pergunta, aquela que chegou anteriormente, daí para frente vai depender muito de município a município, porque depende de se tem primeiro turno ou não, mas especialmente qual é o número de eleitores que aquele município vai comportar para depois fazer essa conta chamada coeficiente eleitoral. Essa pergunta foi o Marcos Cacas que passou para a gente, tá? Sobre o coeficiente eleitoral. Exatamente nessa esteira, professor Barazal, do coeficiente eleitoral. Não é? As coligações, quanto maiores forem os partidos que fazem parte dela, aumenta, tem correlação direta com o coeficiente? Tem, por isso que essa coisa da coligação, que aliás, na reforma política prevista para acontecer, imagino, no ano que vem, uma das cláusulas seria modificar isso e acabar com esse negócio de grandes coligações, porque na medida em que isso acontece, o objetivo desses partidos é exatamente carregar o maior número de votos para essa coligação, descaracterizando por completo aquilo que nós temos como objetivo, quer dizer, como centro do raciocínio, o partido político. Quer dizer, quando você tem, por exemplo, no caso dos países europeus, você não escolhe um candidato, você escolhe um partido, não é isso? E vai ver o que aquele partido vai te oferecer como ideias, e aí você escolhe uma lista de candidatos. Portanto, o raciocínio é inverso daquilo que nós temos aqui no Brasil. Então, os candidatos, a primeira grande disputa começa dentro do próprio partido. Dentro, né? do próprio partido, porque vai depender de como construir essa coligação. E a coligação, ela é necessariamente feita de cima para baixo, quer dizer, os partidos mais conhecidos, maiores, mais fortes ou mais poderosos, que vão trazendo para dentro desse time, desse grupo, os partidos menores. Daí a expressão de partidos de aluguel também, né? E que vão eleger um número maior de vereadores. Claramente, porque aí, quer dizer, torcendo para que eles tenham realmente uma massa de votos maior, mas o objetivo é exatamente esse, né? Perfeito. Olha, e o número que nós temos aqui, a formação de 712 candidatos em São Bernardo do Campo a vereadores. Para 28 cadeiras, hein? Pois é, então... 712? Por isso que o coeficiente eleitoral depois vai variar nesse sentido, né? Quer dizer, de ver a massa de candidatos versus a massa de votos auferidos naquela eleição. E difícil para os eleitores decidirem, né, Barazal? Pois é, porque o que acontece, Mariana, é que nesse momento tem muita, mas muita gente
com um nível de informação muito pequeno. E aí eu estou falando de inúmeros perfis de eleitores, desde um eleitor com formação escolar mais alta até aquele de formação escolar mais baixa, desde aquele eleitor de nível de renda muito alto até o mais baixo e assim sucessivamente. O fato é que nós temos no Brasil uma ausência de informação, talvez por parte do TSE ou do próprio TRE aqui em São Paulo, informar melhor aos eleitores de como funciona essa máquina, porque é extremamente complicado, não é tão simples não a gente entender o funcionamento da máquina de eleições, de como é que funcionam as eleições aqui no nosso país, lamentavelmente. E Barazal, por que é tão baixo o número de pessoas que votam em vereador? Quer dizer, beira pouco mais de 20%. Exatamente, Carreiras, exatamente porque as pessoas não têm clareza de para que serve o vereador. E aí é que reside a grande confusão. Por outro lado, o desconhecimento é tamanho sobre o papel do vereador que as pessoas nem se lembram de quem é candidato a vereador, ou perdão, de quem votou para vereador na última eleição e, portanto, quem será o seu representante daqui para frente. É bom lembrar sempre que o vereador está lá para fiscalizar os atos do prefeito, para propor e aprovar as leis e assim por diante. É o poder legislativo daquela cidade, tem um papel importantíssimo. Fundamental. Fundamental. Repito o que eu disse no início, quer dizer, a gente mora na cidade, a gente mora no Estado nem na União, né? É preciso que a gente tenha consciência. E, mais uma vez, insistir nessa tecla, perdão, de que a gente tem que votar nesse próximo domingo. Não adianta ir lá e botar nulo, botar branco, porque, nesse sentido, você vai acabar, e pode ajudar, aqueles menos cotados para exercer um bom papel na Câmara de Vereadores, ou até mesmo do prefeito, mas principalmente os vereadores. O papel do vereador é de extrema importância para cada uma das cidades. Então, eu recomendo às pessoas que pensem muito antes de chegar lá, não, eu vou anular, vou votar em branco. Cuidado com isso. E o pessoal não sabe que um vereador é obrigado a atender toda a população que aparece para ele. É claro que ele tem um limite disso diário, mas ele é obrigado a atender. Então, muita gente... Então, se você vota, você vai votar, você tem o direito de ir lá cobrar. Você vai poder marcar a hora, tudo, e fazer sua solicitação e para saber se ele vai correr atrás ou não do que você precisa. Então, é muito importante e é para isso que serve um vereador, para ajudar você. Agora, não é só simplesmente pegar o seu voto. Agora, se você também não ficar cobrando isso, ele fica mais tranquilo, né, Barazal? O cara fica folgado. E lembrar também que o vereador está lá para representar os interesses da população em relação à cidade, né, e vice-versa. Mas não adianta também lá bater na porta do vereador no seu dia a dia para pedir favores pessoais ou coisas sem nenhuma correlação com aquilo que nós estamos falando aqui, né? Porque tem gente que vai lá pedir para o vereador para ajudar a pintar a sua casa, ou coisa desse sentido, né? E passar também a importância das votações, né, que pede a presença do público também, que a Câmara Municipal é aberta para o público, ela não é obrigada, ela é a casa do povo, acompanhar as votações, né, a tramitação dos projetos. Né? Perfeito. A participação do povo no dia a dia da Câmara de Vereadores, ela não só é permitida, como deve ser incentivada. É preciso que as pessoas, na medida do possível, é claro, frequentem. Não? Olha, na minha cidade, eles se reúnem às quartas-feiras, às quintas-feiras, enfim. Então, eu vou lá na Câmara de Vereadores e vou participar disso. Eu vou exigir que eles realmente levem isso com um mínimo de seriedade. Porque, senão, Dárcio, nós temos o hábito de ficar, às vezes, jogando pedra no deputado federal e no senador. Uhum. Quer dizer, no nível federal. Esquecendo que do nosso lado, na nossa casa, está o vereador, que é a pessoa mais importante para nós no nosso dia a dia. E acompanhar a tramitação dos projetos na Câmara, que obrigatoriamente passa por várias comissões, e cada comissão tem as suas reuniões onde o cidadão pode participar. Pode e deve. Pode e deve. E se não participar, depois também não pode reclamar, não é isso? Ok. Mariana, vamos então aos majoritários de São Caetano? Vamos sim. Então, isto posto, começamos pelo candidato a prefeito, candidato à reeleição de São Caetano do Sul, Paulo Pinheiro, do PMDB, e seu vice, Jorge Salgado, do PTB, coligação Compromisso com o Futuro, composta pelos partidos PMDB, PTB, DEM, PP, SD, PROS, PHS, PRB e PTN. São 9 partidos. Paulo Pinheiro é médico cirurgião plástico e médico do trabalho. Foi vereador de São Caetano por 4 mandatos e, em 2012, foi eleito prefeito da cidade, pela qual concorre à reeleição ao lado do seu vice, Jorge Salgado. Jorge tem 4 mandatos como vereador, foi presidente do IPASM, Instituto de Previdência e Assistência Social Municipal, e da APAE, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de São Caetano do Sul.
Darcy. José Auríquio Júnior, PSDB. Beto Vidosky, PSDB. A mudança que você conhece. PSDB, PSB, PSD, PPS, PSL e PSDC. São 6 partidos. José Auríquio Júnior é médico, foi prefeito de São Caetano do Sul de 2005 a 2012. Também foi secretário da Saúde na gestão do Dr. Tortorello. Em 2013, assumiu a Secretaria de Esportes, Lazer e Juventude do governo de São Paulo e agora concorre novamente ao Paço Municipal ao lado do vice, Beto Vidosky, que é administrador de empresas e teve um mandato como vereador no município. Próximo candidato é Fábio Palácio, do PR, que se candidata ao lado de Aparecido Viana, do PSC, pela coligação Projeto Sério Cidade Forte, composta pelos partidos PR, PSC, PMB, PTC, PTdoB e PRP. São 6 partidos. Fábio Palácio é formado em Direito e Engenharia Civil. Em 2007 e 2008 atuou na pasta de Desenvolvimento Econômico de São Caetano do Sul, ocupou 3 mandatos como vereador e candidata-se pela primeira vez à prefeitura do município ao lado do vice Aparecido Viana, importante empresário do ramo imobiliário. Márcio Della Bella, PT, Marcel Camilo, PSDB, e me parece que são casos também que não mandaram os detalhes curriculares. Também, na verdade, só uma correção, Darcy, o Marcel Camilo é do PCdoB, e até o fechamento dessa edição as assessorias foram contatadas e também não enviaram até o fechamento dessa edição os históricos. Outro caso foi o caso do candidato Oswaldo Ribeiro, do PV, e do seu vice, Fábio Rodrigues, também do PV, no caso é uma chapa pura, mas que infelizmente não temos os históricos porque não foram enviados. Darcy? Gilberto Costa agora, PEN, e Edson Hiroshi, também do PEN, chapa pura. Gilberto Costa é candidato a prefeito de São Caetano do Sul pelo PEN, partido do qual é presidente municipal. Foi vereador por 4 mandatos, chefe de gabinete, secretário de governo e de esportes, e hoje disputa o passo ao lado do vice Edson Hiroshi, médico cirurgião há 33 anos e ocupou cargos na área da saúde em todos os governos de São Caetano do Sul desde 1993. Fez parte do corpo clínico do Hospital São Caetano. Próxima candidata é Lúcia Dalmas, do PRTB, que candidata-se com seu vice André Stabile, também do mesmo partido, PRTB, portanto a chapa é pura. Lúcia Dalmas foi professora e ocupou o cargo de vice-prefeita de 2013 a 2016, sendo a primeira mulher eleita no poder executivo do município e agora concorre pela primeira vez ao Paço Sul São Caetanense, ao lado de seu vice, André Stabile, também professor, formado em Direito. Ok, Sara Jane Zanetti, da Rede, Devanir Morari, Rede também, chapa pura. Sara Zanetti é microempresária e ambientalista e concorre pela primeira vez ao Paço de São Caetano do Sul, ao lado do vice Devanir Morari, advogado atuante e vereador da cidade por 2 mandatos, de 1983 a 1992. Agora vamos para os candidatos de Diadema, que são Ivanci Vieira dos Santos, do PSTU, e seu vice, Williams Pereira, também do PSTU. Temos o segundo candidato, que é José dos Santos Cruz, do PSOL, e sua vice, a advogada Maria Nunes, também do PSOL. Temos o candidato à reeleição, Lauro Michels, do PV, e seu vice-vereador, Márcio da Farmácia, do PV. Temos o candidato Manuel Eduardo Marinho, mais conhecido como Maninho, do PT, que candidata-se ao lado da vice Irene dos Santos, também do PT. Silvino Roque, conhecido como Russo, do PMN, e sua vice, a professora Rosângela von Miller, também do PMN. Temos Taka Yamauchi, do PSD, e seu vice, o tenente-coronel da Polícia Militar, Marcel Lacerda Soffner, do PSTC. Temos ainda Vandival Ferreira, do PCO, e seu vice, o professor João Evangelista, do mesmo partido. Temos, acredito que o último, Virgílio Alcides de Farias, da Rede, e seu vice, Francisco Nogueira, da Rede. Me perdoem, temos mais um candidato em Diadema, que é Wagner Feitosa, conhecido como Vaguinho, do PRB, que sai candidato a primeira vez ao lado da vice Cida Ferreira, do PMDB. Darcy. Vamos para os candidatos de Mauá, que são Átila Jacomussi, PSB, e sua vice Alaide Damo, PMDB, Clóvis Volpe, PSDB, e seu vice Evandro Isidoro, PTN. Donizete Braga, PT, e seu vice Kleber Broch, PTB. Márcio Chaves, PSD, e seu vice o coronel Paulo Bartazar, do PSD.
Rogério Santana, rede, e sua vice, Andréia Bispo, rede também. Regiane de Moura, PSOL, e seu vice, professor Toninho, também do PSOL. Vamos para mais um breve e rápido intervalo, pessoal, e voltamos já já com o terceiro e último bloco do programa especial Eleições 2006. Avisa aí seus amigos, seus parentes, que nós estamos apresentando um programa de utilidade pública para orientação de todos os cidadãos de nossa região. Até já. Muito bem, voltamos agora com o terceiro bloco do programa especial Eleições 2016 e a jornalista Mariana Fante tem um comentário muito interessante a respeito do artigo 14 da regra constitucional. Muito embora seja uma coisa, é melhor fazer outra, né, Mariane? É isso mesmo, Darcio. Embora o artigo 14 da regra constitucional preveja que o voto é facultativo para jovens maiores de 16 anos e menores de 18, e também para os idosos a partir dos 65 anos, reiteramos a importância desse ato, principalmente nesse momento em que vivemos, na qual a população vem tomando maior consciência política e participando mais ativamente não só do processo de cobrar dos políticos, mas principalmente de se posicionar ativamente em seus municípios, não é, Darcio? Vamos ficar mais um pouquinho nesse capítulo, portanto, gostaríamos de ouvir um pouco mais sobre a opinião do economista Ramon Barazal, do professor Barazal, e também do nosso diretor-presidente da TV Mais, Carlos Carreiras, sobre esta questão de ser facultativo, mas que tem um peso muito grande, e os mais idosos, eles ficam felizes, falam, não, eu tenho 85 anos, mas vou votar. Eu vou dar um exemplo caseiro, se você me permite. Claro. Da minha sogra, a dona Antônia, que tem lá, é uma jovem de 80 anos, dispensada legalmente de fazer parte das eleições, quer dizer, não precisa votar sob exigência legal, e, no entanto, nesses últimos dias vem conversando comigo, bom, então a que horas que nós vamos, olha, etc, porque ela quer votar e quer participar, o que é uma coisa absolutamente saudável, bonita, porque está participando da vida do país. E na outra ponta, quando a gente fala, como lembrou a Mariana, dos jovens de 16 a 18 anos, poxa, a juventude está na rua, a juventude esteve na rua claro. Em 2013, em 2014, nesses últimos tempos, em manifestações pró, contra, etc. Mas, enfim, é exatamente a juventude que tem participado disso. Então, agora é o momento mais ainda certo, exato, correto de você participar, você que tem abaixo dos 18 anos e acima dos 16. Vá lá no domingo, participe, eleja, escolha, não é, o seu candidato a vereador e o seu candidato a prefeito. É muito importante, não é, Carreiras? Eu concordo plenamente com você. A juventude foi para a rua, foi reivindicar, foi bagunçar também, né? Fazer baderna. Então, esses baderneiros, principalmente os baderneiros, né? Que agora tomem uma posição para votar corretamente. Vamos ver se através do voto, porque é através do voto que se muda tudo, não é fazendo baderna. Então, esperamos que eles compareçam também, né? Agora, em relação às pessoas de mais idade, é muito bonito mesmo, a gente percebe que tem orgulho de votar, muita gente vai, faz toda a questão. Acho que o que eles menos querem é deixar de votar no domingo. Ok, Mariana, e importante também é não anular o voto, né? Exatamente, Darcio. A gente já falou um pouquinho sobre isso no começo do primeiro bloco, mas é sempre importante reiterar sobre esse assunto, né, Darcio, da importância de não anular o voto nas urnas e também não votar em branco. Nós sabemos que há algum tempo a população do país como um todo vive um descrédito com relação a novas figuras públicas, inclusive com algumas antigas, mas votar é uma forma de exercer o seu direito como cidadão, não é, Darcio? Exatamente. E antes de tudo, gente, antes de tudo, o eleitor precisa saber que tanto o voto nulo quanto o voto em branco são válidos, isto é, não entram para a apuração dos resultados das eleições. Eles também não vão para o candidato que está ganhando. Na realidade, não são transferidos para nenhum candidato. Isso é muito ruim, né, professor? Só para fazer um esclarecimento, Darcio, se você se lembra, no primeiro ou segundo bloco, me escapa agora, eu disse que eu complementaria isso para deixar as coisas mais claras ainda. Lembra-se? Pois bem, a explicação para isso é a seguinte: a lei prevê que, passada uma eleição, a eleição já aconteceu, né? Domingo, já estamos na segunda-feira, na terça-feira, na quarta-feira, e o juiz eleitoral daquela região percebe que alguma coisa aconteceu de forma ilegal. Então, esse juiz vai convocar as pessoas para verificar o que há de errado ali.
de forma ilegal, repito. Né? Então, alguém votou forçadamente, alguém comprou voto, alguém sofreu alguma agressão para votar ou não foi permitido votar, coisas dessa natureza. Pois bem, nesse momento, o juiz eleitoral declara nula aquela votação, o que é muito diferente de voto nulo. Mas é daí que vem a confusão. E por causa disso é que muita gente acha que fazendo ou votando nulo, fazendo o voto nulo ou fazendo o voto branco, ele vai conseguir cancelar aquela eleição. Cuidado, isso não é verdade e mais do que isso. É importante, mas muito importante, especialmente nesta quadratura que nós vemos no Brasil, de uma crise econômica, política, etc., que nós agora participemos, porque aí está a nossa oportunidade real e concreta de dizer, olha, eu não quero mais aquilo que era, quero mudar, ou eu quero manter o que era e eu quero continuar, e assim por diante. Mas isso só será possível a partir do momento que as pessoas, de fato, votarem, não é? Escolherem um vereador e escolherem um prefeito. Se o vereador, o candidato A ou B não te agrade, procure saber um pouco mais sobre outros candidatos, se informe com seus vizinhos, com seus amigos, etc., e verifique o que está acontecendo. Se você mora na cidade, fica mais fácil ainda, naquela cidade há mais tempo, porque você já conhece a história da cidade, você já conhece a história dos candidatos e assim sucessivamente. Então, eu insisto para que as pessoas evitem tanto quanto possível fazer o voto branco ou fazer o voto nulo. E para conhecer os candidatos, a TV Mais vai disponibilizar, né, a partir de hoje à noite, em nosso site, os candidatos a prefeito. E amanhã a gente vai trazer uma matéria especial para o final de semana, colocando uma matéria dizendo onde tem vários links onde você pode consultar, ou melhor, consultar, todos os vereadores das cidades aqui da região do Grande ABC. São os links, geralmente eleições de 2016 você vai achar já isso, né? Porque nós estamos falando aí só na região são quase 2.000 candidatos. Até mais. Ô, Barazal, 2.000 candidatos para 100 cadeiras, Barazal. Pois é, você vê que isso acaba gerando uma confusão muito grande, daí aquela preocupação do telespectador agora há pouco sobre a confusão que faz sobre a escolha de um candidato à vereança, porque são muitos candidatos para um número de cadeiras que, convenhamos, é pequeno, uma coisa em relação à outra. Por isso, dessa confusão. Mas isso também não é impeditivo, Carreiras, para que as pessoas não busquem informações e façam uma escolha. Quer dizer, se a gente partir para essa coisa, tem tanto candidato que eu me confundo e, portanto, não vou votar, não, isso não tem nenhum sentido lógico, esse tipo de raciocínio. Então, a recomendação é que você busque as informações. Procure na internet, Facebook, procura todos, vai achar um. O importante é votar, né? O importante é votar, o importante é a gente não perder, sabe, Carreiras, essa oportunidade que é uma oportunidade de ouro que a gente tem nas mãos nesse próximo domingo, e para as cidades que forem ao segundo turno isso se repete dentro de um mês e assim por diante. Quer dizer, votar é o ato que nós temos do ponto de vista democrático mais forte em relação à nossa participação na vida da cidade, do estado e do país. Eu não consigo compreender a pessoa se dispor a sair de casa, ir até a urna, ir lá e anular o voto. Eu não consigo entender isso. Eu não consigo, não sei o que ela tem na cabeça, que tipo de protesto que ela está pretendendo isso. Isso não entra na minha cabeça, a capacidade do ser humano de fazer esse tipo de coisa. Eu acho que você tem a oportunidade, vai lá e vota em alguém. Esse alguém depois você pode cobrar. Agora, o branco e o nulo, você cobra o quê? Eu acho que a pessoa depois deve ficar assim, poxa, eu votei branco e nulo, o que eu estou fazendo? O que eu estou passando com meus filhos? O que eu estou passando para o próximo? É terrível isso. Então, pense bem em relação a votar branco e nulo. Carreira, já me perguntaram por que, então, que na maquininha tem a tecla branco? Por que, então, é que existe a recomendação de como votar nulo? Ora, isso foi feito porque é preciso respeitar a vontade do eleitor. Não é como eu disse lá no início, o voto branco significa, para mim, qualquer um desses aí serve. E o voto nulo significa, para mim, nenhum desses serve. Mas, de qualquer forma, a gente insiste, não é? Nós aqui da TV Mais, estamos insistindo para que os eleitores da nossa região do Grande ABC votem, escolham o candidato A, B ou C, mas evitem o voto branco ou o voto nulo. Verdade. Para entender essas expressões que estão sendo usadas, o voto vale ouro, o voto tem peso, seria interessante a gente entender, todos nós entendemos, historicamente falando, o evoluir da democracia. Não é? Realmente é uma oportunidade de ouro que a pessoa tem, rara no mundo,
não é? De se expressar, de colocar a sua vontade política, a sua vontade social. Isso é muito importante, né, professor? Com as conquistas, as mais variadas etapas que foram percorridas para que a gente pudesse chegar no ponto que chegamos. Inclusive, né? O voto feminino, né, Barazal? Tem uma história aí importantíssima. O voto feminino, por exemplo, no Brasil é uma coisa que historicamente é jovem, não faz tanto tempo assim, quer dizer, do começo do século XX para cá que as mulheres passam a ter participação efetiva em matéria de voto. Até então as mulheres simplesmente eram proibidas de votar. E hoje, por isso que o Brasil andava. E hoje começou a mulherada e ferrou tudo. As coisas são diferentes e tal. Vale lembrar também que no mundo moderno nós temos alguma coisa próxima, pasmem, alguma coisa próxima de 30% dos países do mundo atual que simplesmente não tem eleição para coisa nenhuma. São ditaduras ou ditaduras disfarçadas. Veja só que esse número é bastante alto, quer dizer, não é pouca coisa. Eu já vou carregar aqui, 30%, né? Na sua explanação, já vou carregar. O Juarez Crisóstomo está perguntando o seguinte: existem outros países que usam a urna eletrônica ou é somente no Brasil? E se ela é confiável? Não, confiável eu não saberia dizer em quantos países a urna eletrônica é utilizada. O que eu sei é que o número de países que utilizam urna eletrônica, ainda é pequeno. Mas o Brasil já exportou isso, Já exportou, inclusive, para países da África e da Ásia. Agora, às vezes algumas pessoas, Carreiras, dizem assim, mas nos Estados Unidos da América, a maior democracia do mundo, etc., etc., o voto não é eletrônico, é via papel e tal. O Darcio pode nos ajudar muito a esse respeito, por dizer o seguinte: o sistema eleitoral nos Estados Unidos da América não tem absolutamente nada a ver conosco, é absolutamente diferente. Todo o processo é diferenciado. O processo é absolutamente complicado. Você tem nos Estados Unidos um grande número de partidos também. No entanto, sempre dois partidos, republicanos e democratas, é que acabam polarizando as eleições. Então, não confunda Estados Unidos com o Brasil a respeito do sistema eleitoral, porque uma coisa não tem a ver com a outra, portanto, não dá para comparar. A ideia que se tem que só existem dois partidos, né? E não, o professor disse bem, são vários os partidos lá, mas inexpressivos, né? Inexpressivos. Tem, inclusive, Partido Comunista nos Estados Unidos, mas inexpressivo e partidos regionalizados tem um monte. Né? Olha, aqui tem uma pergunta do Rafael Levi. Vocês acreditam que as mídias sociais e o acesso à informação podem mudar a suposta obviedade acreditada nas pesquisas, tendo pessoas menos populares ou que não possuem um grande lobby por trás sendo eleitas? Pergunta interessante, hein? O que você acha disso, Barazal? O que eu acho é o seguinte: as mídias sociais, atualmente, elas podem modificar e estão modificando dia após dia o perfil, o comportamento do eleitor e das eleições. Isso E das campanhas. E das campanhas, isso é inegável. Quer dizer, alguém, nos dias de hoje, deixar para segundo plano e imaginar que as mídias eletrônicas, através das sociais, não tenham participação efetiva nisso, é um ledo engano. Então, cada vez mais isso vai acontecer. Eu vejo que, dentro de pouco tempo, nós não teremos mais essa coisa da campanha, como a gente via até recentemente, de sujando as ruas, um monte de faixas e cartazes, etc., etc. Eu, que tenho um pouco mais de quilômetros rodados ao longo da vida, sou do tempo em que havia comício na cidade, né? Não showmício, estou falando comício, viu? A gente chegava lá, subia num palanque, ficava falando para as pessoas, tentando convencer a votarem nele. Isso desapareceu, depois veio o famoso showmício, também desapareceu, e hoje são as mídias sociais. E isso vai acabar modificando e modificando rapidamente. Eu acredito, Carreiras, que para a eleição de 2018 no Brasil, a eleição presidencial, nós vamos ter um comportamento muito diferente a respeito do comportamento do eleitor. Já houve uma diferença crucial, né? Uma campanha bem limpa. Eu se vi 1 ou 2 carros de som, foi muito. É lógico, cavalete nenhum. Alguns outros santinhos distribuídos com muita parcimônia. Pouco barulho? Pouquíssimo, nenhum. Barulho zip, né? Então, eu acho que realmente há uma diferença muito grande de campanhas anteriores, né, professor? É verdade. Agora a gente pensa num showmício, até fica ridículo, né? Pois é, hoje se você falar em showmício, o pessoal vai dar risada, para quem se lembra disso. Barazão, aqui, né? Na região aqui, Sudeste, essas coisas, né, Barazão? Não, claro, mas acho que em outras regiões do Brasil a coisa ainda... Isso vai pouco a pouco vai avançando. Darcio, ainda existe muito aquele negócio assim, olha, estou mandando um ônibus para São Paulo para todo mundo vir visitar parente aqui no Nordeste, porque vai visitar o parente no dia da eleição. E coisas piores. E alguém está pagando essa conta aí justamente por causa do voto. Infelizmente, a gente tem visto esses assassinatos que têm acontecido
Lamentável, horrores, né? lamentável. Então, mas já que nós estamos falando de mídias eletrônicas e que podem modificar esse quadro todo, um dos itens que passou a funcionar a partir de agora, né, dessa eleição, e que vai valer daqui para frente, é você, via celular, com um aplicativo, denunciar esses fatos. Sim, que serão sim. imediatamente investigados pelo TRE e pelo TSE. Com certeza. Portanto, novamente, a gente insiste, olha, o quadro está mudando e está mudando rapidamente. Agora, Barazal, pegando um pouquinho esse seu gancho de que as eleições mudaram, na verdade, as campanhas ficaram muito mais online, né, como nós acabamos chamando. Agora, será que é possível traçar um cenário agora com toda essa mudança eleitoral que a gente teve recentemente também, que é o que está embasando toda essa mudança que vocês estão falando, de não ver mais cavalete nas ruas e tal, porque uma série de coisas simplesmente não é mais permitido, né, nessas eleições. É possível a gente traçar um panorama de que forma isso vai acarretar na urna, Barazal? Bom, ainda não é exatamente possível, Mariana, sabe por quê? Porque isso é muito novo, né, a respeito enfim, da troca de informações, do abastecer essas mídias sociais e assim por diante. E por ser tão novo, a gente não sabe exatamente o que vai acontecer como resposta que eu digo, Darcy, na urna, quer dizer, a partir do domingo à tarde, depois das 5 da tarde, quando começar a apuração, é que a gente vai ver um pouco melhor isso. Na eleição de 18, quer dizer, daqui a 2 anos, nós vamos ver isso aí sim, de forma, Mariana, mais sólida, mais clara. Mas eu não tenho nenhuma dúvida de que esse quadro vai mudar e vai mudar muito, inclusive com gente usando as mídias sociais para gerar mentira, para gerar... Você tocou num tipo, ponto, né? Barazal, muito importante. Um alerta que eu faço é principalmente sobre pesquisas na internet. Pois é. Facebook da vida. E isso é um alerta enorme, porque olha, eu tenho acompanhado, tem muita história nesse meio, muita mentira. Sabe o que me lembra isso? Porque pesquisa tem que ser registrado, pesquisa é algo muito sério, pesquisa não é brincadeira. Tá? E a TV mais recentemente se envolveu num caso de solicitar uma pesquisa e não se sentiu confortável com os números, eu não soltei a pesquisa. Tá? Por quê? Porque a gente sabe de que forma deve ser feito. Então, não é qualquer pesquisa de internet que você deve acreditar. Pois é, Carreiras, isso me lembra uma coisa que acho que quem está em casa vai concordar comigo, que é o seguinte: você já reparou que hoje as pessoas têm muito cuidado quando vem uma mensagem lá no teu computador, diz, olha, nós somos aqui do banco, justamente o banco que você tem conta, me informa aí isso ou aquilo, nós mudamos isso, mudamos aquilo, e a pessoa não faz nada porque fica com medo e não vou mexer nisso, eu não acredito, isso é uma mentira. E, no entanto, essa mesma pessoa acredita nas coisas que vêm pelo Facebook, ou seja lá o que for, falando desse ou daquele candidato, ou dessa ou daquela pesquisa. O candidato fulaninho está muito na frente do candidato ciclano. E quando está na cara que aquilo é mentiroso, é disfarçado, e às vezes o que é pior, Darcy, é falacioso. Isso é que é complicado a beça, aquilo que parece ser, mas não é para induzir o sujeito ao erro. Portanto, muito cuidado com isso também. Né? Agora, se você tem cuidado com o banco, tenha com isso. Né? Em quem não se deve votar? Naquele candidato que marca você no Facebook, sem você ter pedido nada, na maior cara de pau, de repente você está lá participando de um evento, você está participando daquilo, como se você fosse o maior amigo do cidadão. Então, tomem cuidado com isso. Esse cara deve ser evitado. Eu, por exemplo, já estou evitando um monte, estou bloqueando, estou mandando embora, porque eu acho isso uma falta de respeito. Você marcar uma pessoa que vai num evento sem você consultar essa pessoa, sem você ter uma amizade mais concreta a respeito disso. Uma amizade de Facebook é uma amizade bem diferente do que é uma amizade para você envolver essa pessoa numa eleição. Eu, por exemplo, eu fico muito bravo com essa situação, tenho passado por isso diariamente e fico irritado, entendeu, Mariana? Ainda mais uma figura pública como você, né, Carreiras? Então, mas o pessoal, aí é aqueles detalhes, a gente vê, o cara manda, o pessoal acha que eu sou trouxa, né? Manda o convitinho e tal, porque está lá com o número dele, que é candidato. Eu tenho meus candidatos amigos, esse sim, eu tenho minha confiança. Agora, não é qualquer um, não. E assim, me marcou em evento, pode ter certeza, e ainda vou escrever porcaria. Ainda vou escrever que vai ficar mal para o cara, que eu não irei ao evento, tá? E estou dizendo que eu não estou autorizado a me marcar. Evidentemente que se você não fosse diretor-presidente de uma estação de televisão, isso não aconteceria. Se você fosse o Zé Mané da esquina, ninguém estaria... eu sei, Barazal, mas de qualquer forma, esse cuidado é necessário. Mas a falta de respeito que o pessoal tem que aprender a usar a rede social. E não é assim, não é dessa não forma é assim que se usa, tá certo. Entendeu, não? Porque a rede social, para o voto, eu acho ela fundamental por uma razão. Não está sujando a rua. Hoje eu passei ali na Perimetral,
Eu vi umas 200 bandeiras, inclusive tampando a visão. E aí, legal isso aí, os candidatos a prefeito, né? A turma, todo candidato a prefeito, legal. Como é que fica se acontece um acidente? Quem que paga o pato? Como é que faz isso daí, pessoal? Quem é que vai pagar o pato com aquelas bandeiras lá? Você não está vendo? Sinceramente, eu me senti muito frágil para sofrer um assalto ali por volta de 18 horas, o trânsito fechado, cheio de bandeira, o cara chega e te assalta, e quem que vai ver isso daí? Que câmera, por exemplo, da prefeitura que vai filmar isso? Agora, muito bacana, né? Legal esse tipo de situação. Então é aquela coisa, né? Os porcalhões da cidade. Provavelmente quem pediu para agitar a bandeira lá é alguém que está prometendo uma cidade limpa, organizada. Não é um absurdo isso daí, é um absurdo. Bom, o importante é domingão, levantar, tomar um banhão, não é? E bem conscientemente votar, não é? Eu acho que a TV Mais cumpriu um papel bonito, não é? Relevante nestas eleições, assim como em outras, já é tradição o debate aqui na TV Mais, mas levar os detalhes de cada candidato, não é? Eu acho que nós fizemos, viu, Carreiras, um bonito trabalho, não por nós, mas sim pelos candidatos que também vieram em massa aqui, não é? Agradecer a todos, né, que participaram da sabatina, todos os candidatos participaram, foi muito bacana. Unânime, né? Depois os convidados para os debates. Agora também, segundo turno, né, Darcião? Teremos os debates de segundo turno, dos candidatos que passaram para segundo turno. Tá? Não teremos só São Caetano do Sul, porque São Caetano é um turno só. Obviamente, não tem como fazer o debate. Tá? E aqui, olha só, eu quero mandar mais uma pergunta aqui, viu, Barazal? Que aqui o pessoal, olha, Daniel Garcia Toledo. Carreiras, no meu entender, a urna eletrônica é totalmente vulnerável. Se hackers entram no sistema da NASA e da Casa Branca, nos computadores do FBI, movimentam contas bancárias do mundo todo, só as urnas do nosso país estão, não se consegue hackear. É isso aí, ele é de Santo André. Olha, eu concordo plenamente com você. Mas aí é uma situação que, quando se hackeia, você também sabe que se hackeou. Então, esse é o detalhe. Você sabe quem hackeou ou não. Então, não tem informação. Então, até então, o TSE não divulga que houve hackeamento. Então, se acontecer, em algum momento vai saber se isso aconteceu. Eu acho que o sistema, pelo menos, do TSE, ele é um sistema bruto, um sistema que comporta esse tipo de... o cara pode até acessar, porém, vai saber que acessou. E não pode esquecer da punição também, né? Exatamente. Aí o cara... E assim, o cara hackear para mexer numa eleição... Legal, agora, qual o interesse? O cara ser descoberto, de repente, pode voltar toda uma eleição para trás. Tem muita coisa em jogo nesse caso. Não acho que seria o hacker vai perder tempo com isso aí, não. Ele vai voltando no ato em si, né? Eu falei domingão, tomar um banhão, ir consciente, não é? Ir alegre, feliz. Se for uma distância média, vá a pé mesmo, para não complicar o trânsito. Perfeito. E o mais importante, né? Com o término da boca de urna, a gente vai mais tranquilo ainda. Graças a Deus que acabou isso. Graças a Deus, era um problema. Você não conseguia chegar no colégio eleitoral. Para você chegar no colégio era quase que uma luta de boxe, né? É verdade. Para você chegar lá e tal. E hoje... Fora o constrangimento, né? E acabaram percebendo que a roda é redonda, isso não funciona, né? Claro. E, portanto, isso acabou. Eu queria pedir aqui para o Carreiras que também lembrasse aos nossos amigos de casa sobre as apurações no domingo, né? Exatamente. Domingo estaremos aqui a partir das 18 horas, fazendo um bate-papo do que aconteceu no dia. Na verdade, a TV Mais vai estar desde cedo, né? A gente vai estar desde cedo já antenado, a partir do meio-dia, entrando com links direto de todas as cidades aqui do ABC, ao vivo, mostrando o pessoal votando, acompanhando votação, dando informação, passando os acontecimentos, e às 18 horas, aí a gente começa um programa que a gente vai aí até o encerramento das votações nas 5 cidades aqui da região. Que particularmente, eu acho que esse ano será bem curto, tá, Darcio? Eu acho que esse ano... Porque a urna eletrônica, teoricamente, não faz sentido demorar. Se todo mundo votou, se está conectado online, se é conexão, de repente, fibra ótica, olha, apertou o botão assim, liberou, 19 horas, liberou, então, na minha opinião, acho que todas as cidades teriam que sair ao mesmo tempo. Mas aí eu não sei como que é o critério. Então, a gente vai estar aqui acompanhando tudo isso. Barazal junto com a gente, né, Barazal? Aqui estaremos novamente com muito prazer. Mariana Fante, Darcio Arruda já estará em São Carlos, Darcio? Eu creio que sim. Isso aí, já... Só fazer uma colocação aqui. A contagem de votos para os majoritários começa logo após.
e para a Câmara Municipal? Bom, aí vai depender, Darcio, do que o juiz eleitoral vai decidir naquele momento, naquele dia, porque às vezes isso muda, sabe? Às vezes eles tomam decisões um pouco diferentes de uma região para outra. E neste ano aqui, isso vai também pesar um pouquinho, se modificar um pouquinho com o peso daquilo que, infelizmente, tem acontecido em alguns lugares do Brasil, que são esses atos de violência, como aconteceram anteontem em Goiás, outro dia no Rio de Janeiro e tal. Então, os juízes eleitorais vão trabalhar com muito mais atenção para evitar qualquer tipo de possibilidade de violência. E, portanto, nós não teríamos resposta para isso neste momento, né? Perfeito. Olha aqui o pessoal cobrando aqui Armendes Costa Anjos, por que Santo André não mostra pesquisas? Gostaríamos de ter o andamento das pesquisas. O pessoal cobrando. Infelizmente, pesquisa virou um negócio de interesse, amigo. Então, cada um divulga a sua. E nessa seara a TV Mais não entra. Então, eu posso responder pela TV Mais. Nessa seara a TV Mais não entra. Então, infelizmente, não dá. Eu, infelizmente, não tive condições financeiras para bancar um Datafolha, um Ibope, que seria o ideal aqui para a região. Tá? Eu acho que assim você poderia confiar realmente nos números. Eu queria lembrar mais aqui paciência. uma coisinha, Carreiras, que é o seguinte. Até uma coisona, Barazão. Nós estamos aqui ao lado da maior cidade da América Latina, que é São Paulo, uma das maiores do mundo. E nós recebemos sinais de televisão da capital, né, dando conta das pesquisas feitas para os candidatos da cidade de São Paulo. Agora, evidentemente que a cidade do ABC tem uma ligação, e muito forte, com a cidade de São Paulo. É umbilical, né? É umbilical, quer dizer, no trânsito, no sistema de água e esgoto, no sistema elétrico, etc, 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 um monte de coisa. E, portanto, eu fico sem entender por que os grandes institutos de pesquisa, como a Datafolha, Ibope e tal, não fazem pesquisas que envolvam a grande São Paulo, não só o ABC, mas a grande São Paulo, para mostrar para nós todos que nós fazemos parte de uma região metropolitana e, portanto, todos dependemos de todos. E essas pesquisas que acontecem por aí passam a impressão para a gente de que nós vivemos numa ilha aqui chamada ABC, ou o pessoal de Guarulhos, ou o pessoal não sei de onde. E, portanto, fica aqui essa mensagem para os grandes institutos pensarem um pouco mais nisso. A pesquisa deve ser, ou deveria, né, ser levada no campo da metrópole, da região metropolitana, e não da cidade de São Paulo, simplesmente. Então, mas aí fica uma baita de uma crítica, né, que nós temos aí o consórcio do Grande ABC, um consórcio onde ele é mantido, tá, com verba das 7 cidades. E eu acho que o consórcio, dentro de várias coisas que ele pensa como região autônoma, ele deveria pensar em contratar pesquisa, porque seria a coisa mais transparente, isso partir do consórcio, pesquisas aqui para a região. E ele tem, dentro do seu orçamento, como prever isso, como reservar verba para contratar ou Datafolha ou Ibope, você entendeu? E aí sim, de todas as cidades. Eu acho que daí que partiria isso. Agora, respondendo a sua pergunta, os veículos, quem contrata hoje a pesquisa são os veículos. Então, por exemplo, a Globo, ela tem interesse em contratar só para São Paulo. O Estado de São Paulo, só para São Paulo. A Folha de São Paulo, a mesma coisa, Barazal. Então, é por isso que acaba a região metropolitana para elas, digamos assim, é uma região que ela não tem muito interesse em relação a isso por causa da cobertura deles. Eles colocam dessa forma. Eu acho um baita de um erro. É uma pena, né? Seria muito bacana eles serem norteados. Agora, pesquisas como Ibope e Datafolha são caríssimas. São caríssimas porque são as que ficam mais próximas da verdade. Então, esse é o detalhe, né? Então, esse é um grande detalhe. Aliás, Barazal, eu queria te perguntar, na última eleição, Barazal, qual foi o nível de votos nulos de Santo André? Você tem isso, Barazal? De Santo André especificamente, não. Eu tenho da região... Da região? A média da região de voto nulo na última eleição foi em torno de 6%. 6%. E voto branco em torno de 3%, mais ou menos a metade disso. Branco é sempre menor do que nulo. Então, já estamos de 9%. Mas o que chama a atenção, Carreira, é a abstenção. A gente que simplesmente não vai. Isso chega próximo de 20%. Não é pouca coisa. Então, veja, o voto no Brasil é obrigatório? É. Mais ou menos. Porque as pessoas simplesmente não vão, depois justificam, como o Darcio lembrou lá no começo do programa, com a questão da multa. R$4, né? Não chega a 4. Então, a abstenção é alta. Então, mas o voto no Brasil é obrigatório. Esse obrigatório fica entre aspas, porque às vezes parece obrigatório, mas não é tão obrigatório assim. Então, é preciso que a gente leve em consideração, muito mais do que o voto branco e o voto nulo, a abstenção. É pesado. Bom, isso. Se a gente somar os três aí, estamos falando de quase 30%. Quase.
Exatamente, é muita coisa. Então, você pega um coisa. colégio, olha o número disso. São Bernardo do Campo tem 610 mil eleitores aproximadamente. Fala em 600, você está falando de 30%. 180 mil votos perdidos. Jogados no lixo, exatamente. E São Bernardo, São Caetano também é muito próximo disso. Temos comparativos que o telespectador levantou em relação aos Estados Unidos. Lá também o voto não é obrigatório. Sim. Né? É uma das grandes diferenças do processo eleitoral Exatamente. em relação ao Brasil. Exatamente. É mais esse detalhe, né? Lá não é obrigatório. De muita importância. Essa questão do voto obrigatório daria um programa inteiro para a gente falar se é, ou se não deve ser, se deve ser, etc. e tal, né? Mas no Brasil nós temos a ilusão de que o voto é obrigatório. Na verdade, não é tão obrigatório, não. Porque dá-se um jeito também, né? Que é aquela questão que você colocou, paga lá uma multa, justifica, etc. e tal, e está tudo resolvido. O problema é que essa pessoa, pagando multa ou não pagando multa, essa pessoa simplesmente não votou. Simplesmente não votou. Exatamente. Então aquele voto foi para o lixo. 180 mil aproximadamente em São Bernardo é muita e provavelmente essa pessoa é daquelas que fica enchendo o saco o ano inteiro no Facebook sobre política. É isso que você pode ter certeza. O cara não vota, o cara não exerce o seu direito, não vai lá nada, mas é aquele que mais reclama no Facebook, coisa política, e fica enchendo o saco. Pô, então, um recado, vamos lá, vamos aprender a votar. Esse é o condômino que reclama do síndico, né? Ah, é a mesma coisa. Mas isso vem da nossa cultura, da educação. Você não vai na Assembleia, você não participa, etc. E daí você fica reclamando do síndico. Mas é bem isso, faz parte do povo. Nós todos moramos num edifício chamado Cidade. Cidade. Né? E o síndico é o prefeito. E o pessoal tem que entender a importância do vereador, porque você vê 120 mil votos aproximadamente em São Bernardo do Campo para vereadores. Ou seja, um vereador, assim, quando tem muito voto em São Bernardo, tem 8 mil votos. Isso contei muito. Nós estamos falando assim, aproximadamente 1% da população que tem o vereador de representante. O que é o maior. Aqui em Santo André você tem vereadores com 2 mil votos, né? No colégio eleitoral de 480 mil aproximadamente. O grau de representatividade é muito pequeno. Então, pessoal, tem que votar certo, tem que votar no vereador corretamente, para depois você poder cobrar. Eles são, olha, é uma turminha boa, é só bater na porta, eles são obrigados a atender, eles não podem se negar a atender ninguém. Por mais, vamos dizer assim, que o pedido seja um pedido que ele não saiba, ele tem que atender a pessoa, não tem essa. Ele não pode negar, porque ela quer, de repente, quer ir para a Lua. Não importa, ele tem que chegar, atender ele e falar, olha, não dá para te levar para a Lua. Claro, ele tem que dizer para você que essa não é a função do vereador, mas ele tem que te dizer alguma coisa. Tem que te dizer, porque exatamente. Mas então, vamos torcer para que que tenhamos esse ano, né, uma abstenção menor, porque é só quando o pessoal entender que votando é que se resolve, aí a gente vai poder falar assim, bom, o país agora vai começar a andar melhor. Bom, nós queremos agradecer as presenças do professor Ramon Barazal, que estará no domingo, não é, acompanhando junto com a nossa equipe, passo a passo, a votação, a apuração, ao nosso querido diretor-presidente Carlos Carreiras. Obrigado, viu, Darcio? Estaremos aqui sim. Obrigado. Tem gente aqui dizendo que, colocando a senhora, eu voto na Mariana. Olha aí, pessoal. Mariana Fanti. É isso aí. Estaremos aí domingo. Alguma coisa? Gostaria de agradecer sua presença também, como sempre, Darcio Arruda. Prazer. E dessa forma nós encerramos o programa especial Eleições 2016. E não se esqueça de ficar de olho na tela da TV Mais ABC, assim como o Carreiras e o Barazal comentaram, no domingo, dia 2 de outubro, a partir do meio-dia, onde você acompanha em tempo real todas as movimentações das eleições 2016 nas cidades da região. Daqui a pouquinho, já vai começar. Com uma surpresaça, uma surpresa espetacular. Darcio. Temos uma surpresa no Show Mais. O Darcio aqui está falando que você de casa não pode perder. Pode falar, É na sequência. Agora, hein? Agora. Agora você não pode perder. Agradecemos a sua presença até agora aqui nos acompanhando. Esperamos ter conseguido esclarecer algumas dúvidas de você que está em casa. E não deixe de assistir agora, na sequência, o Show Mais com Darcio Arruda. TV Mais, Eleições 2016. Uma boa noite.